Para se compreender a evolução artística e urbanística brasileira, é necessário, em primeiro lugar, tomar por base a idade do Brasil. Entre 1501 e 1600, ou seja, no século XVI, o país iniciava o período de colonização. O cultivo da cana-de-açúcar data de 1530. Em 1580, já existiam 115 engenhos espalhados pelo litoral. O século XVII, entre 1601 e 1700, é marcado pela presença holandesa. Maurício de Nassau esteve no Brasil entre 1637 e 1644. O maior artista do período barroco, Antônio Francisco Lisboa, viveu entre 1730 e 1814, ou seja, entre o século XVIII e XIX. Logo, o estilo pelo qual principia a arquitetura, a pintura e a imaginária brasileira é o barroco, que na Europa aconteceu entre 1600 e 1750. Depois veio a missão artística de 1816, que mesmo com toda a sua influência do neoclassicismo napoleônico, tão ao gosto do Império Brasileiro, conviveu num clima bastante eclético com o barroco e o rococó. Há de se imaginar também que o interesse inicial no país era a exploração de suas riquezas, planejamento urbano de vilas, futuras cidades, nada ia além da construção de um forte, uma capela e as residências senhoriais. Aos poucos, com o início do ciclo do açúcar, as vilas começaram a tomar forma. O transplante da arquitetura portuguesa para a colônia foi inevitável. Casas residenciais em taipa ou alvenaria, sem platibanda, com o telhado aparente com eira, beira e sobreira, pintadas com cores típicas, o branco, o ocre e azul del rei. Todas se esgueirando em tortuosas ruas que se afunilavam ao gosto do acaso. A arquitetura militar, ainda seguindo o mesmo plano medieval das grandes fortalezas, e a religiosa se ajustando às limitações do material local. O Brasil barroco vivia o contraste do período medieval, distante do pensamento iluminista e do conforto europeu. O primeiro século no Brasil era realmente como na Idade Média. A mobília de uma casa era apenas o essencial, utilitário, arcas, mesas, bancos, catres, muito refúgio do mobiliário colonial português, substituído pela leveza da pátria barroca. A marcenaria foi posteriormente se desenvolvendo com a chegada de artífices que passaram a utilizar as madeiras nativas como o jacarandá, o cedro e o vinhático. Antes, os móveis, na maioria vindos de Portugal, eram de carvalho, ébano e marfim. Geralmente móveis em madeira escura, com apliques em metal e couro, que não mais correspondiam ao estilo vigente na Europa, que se renovava ao gosto do monarca francês Luís XIV, Le Roi Soleil, o Rei Sol. No século XVII, o Brasil, como colônia de Portugal, mantinha o seu desenvolvimento cultural sob a bula do Estado e a tutela da Igreja. O barroco não era apenas um estilo, mas um modo de vida. Não importava, então, que o viajante atravessasse o oceano e chegasse numa terra desabitada, cujas vilas ainda eram extremamente primitivas. Seus modos, seu vestir ou seus gostos continuavam barroco. O que faz, então, com que
o barroco brasileiro se diferencia do barroco europeu. O espírito do estilo barroco está exatamente no seu aspecto teatral, onde o gesto, a ilusão concebida, não se desfaz na arte produzida no Brasil. A diferença está exatamente no caminho para se chegar a esse mesmo efeito. Se na Europa, principalmente em Roma, o ideal renascentista conseguiu frear os impulsos do novo estilo por um bom tempo, no Brasil este ranço não chegou a existir. Elementos clássicos, sejam de sustentação, como colunas, pilastras ou adornos, foram reinterpretadas de uma maneira singular e irreverente. Não é difícil enxergar em altares cariátides mulatas ou com aparência indígena, onde capitéis são confundidos com cocares e o canto dos acrotérios se transforma na folhagem tropical em meio a uma legião de querubins mestiços. Assim era o barroco nos seus contrastes, na sua exuberância e na sua fantasia. Foi assim que chegou ao Brasil, que ainda vivia uma quase Idade Média, com direito até à Inquisição, mas com costumes, modo de vida e estilo barroco. Como transpor o barroco europeu nas limitações do Novo Mundo? Este era o grande desafio. De Portugal, vieram os mestres canteiros capazes de lavrar a pedra no risco do artista, num trabalho muito parecido ao do além-mar. A simplicidade das construções do período colonial foram se ajustando às novas medidas, fazendo surgir os mais belos frontões de fachada, portas e janelas. O novo estilo estaria presente em tudo, fosse num simples chafariz ou num frontispício de uma igreja. Igrejas que agora ostentariam retábulos dourados em uma policromia que misturava o decorativo aos elementos mais fortes do estilo, como as colunas salomônicas, lembrando Bernini, ou nos capitéis coríntios, inspirado na plumagem dos cocares dos índios. Esse barroco brasileiro adquiriu feições mulatas em seus anjos caboclos, tornou-se único e diferente, e mesmo quando a Revolução Francesa pôs fim ao estilo, ele ainda permaneceu por algum tempo, se vestindo de rococó, onde a figura de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, é a nossa apoteose. Há de se considerar que os Estados Unidos tenham vivido essa mesma época, no entanto, não há vestígio da arquitetura barroca, o que se pode concluir que devemos, sem dúvida, esta parte da história ao colonialismo português.